Qual será o limite da liberdade de expressão? Num momento tão atribulado, com um noticiário tão prolífico, em questões urgentes, o tema de hoje pode parecer um pouco teórico e até abstrato, mas discutir as liberdades e os seus abusos nunca foi tão fundamental na nossa história recente. Nós vivemos um país em que alguns guardiões da Constituição, as autoridades que deveriam zelar pela livre manifestação do pensamento, atuam como verdadeiros carrascos da liberdade de expressão, censuram matéria da imprensa, suspendem perfis dos seus críticos em redes sociais e investigam seus opositores políticos com base em um inquérito inconstitucional. E fazem isso fechando os olhos para a normalização de comportamentos perigosos, cada vez mais encampados pelo relativismo moral de progressistas radicais da esquerda. Nesse instante, a ministra dos Direitos Humanos, quase como uma voz solitária, tenta chamar a atenção da sociedade e do Poder Judiciário para uma obra cinematográfica que, para muitos, faz alusão à pedofilia, em razão da sexualização precoce de menores. Essas duas atitudes, o cerceamento autoritário da crítica e o uso da arte para normalização de crime, nos revelam as margens que comprimem o caudaloso rio da liberdade de expressão. De um lado, a restrição pela arbitrariedade, de outro, a restrição pela letra da lei. E é esse último caso, o abuso da liberdade de expressão, que eu quero abordar nessas considerações iniciais, ilustrando a tese com um exemplo pessoal. E faço isso para reparar um erro grosseiro contra a minha pessoa e restabelecer a verdade dos fatos. Um dos marcos civilizatórios do Estado de Direito é a garantia do contraditório. Quem é acusado de algo deve sempre ter a oportunidade ou espaço para se defender, preferencialmente pelo mesmo meio empregado pelos seus acusadores. Ocorre que, por força de circunstância, eu não tive essa chance no programa da última sexta-feira, quando eu fui acusado ao vivo e em rede nacional de praticar um crime que eu nunca cometi. A gravidade dessa acusação só se compara à sua covardia, uma agressão pessoal feita no último segmento do debate, quando as regras do quadro estabelecem que não deve haver interrupções. Além de atestar a deslealdade de quem usa regras justas para praticar uma injustiça, essa situação perverteu o espírito desse programa enunciado no começo de cada edição, proporcionar a você, espectador, os dois lados dos assuntos em pauta. Por falta de tempo, a nossa audiência ficou apenas com o lado da acusação, que foi usada aí como um último recurso desesperado na ausência de bons argumentos. Por isso, eu faço questão de endereçar essa pendência mesmo alguns dias aí depois do ocorrido. Até porque, como disse o poeta, ainda estão rolando os dados e o tempo não para. O tempo não para e é implacável com aqueles que acham que podem agredir e correr sem sofrer as consequências morais do seu lapso de caráter. Fazendo um contraponto à sua fala inicial, do tão elogiado decano, a comparação com a República de Weimar, ou seja, que antecede a ascensão do Terceiro Reich nazista, é um desatino, que ele corroborou. Ele disse, não, realmente é a minha mensagem. Eu vou ler o trecho inicial da mensagem do ministro Celso de Mello. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, parece estar prestes a eclodir no Brasil. E o ovo da serpente faz referência, você sabe muito bem, você gosta de literatura como eu, faz referência à tragédia de Júlio César, quando Brutus fala da necessidade de exterminar Júlio César antes que ele se torne um tirano. Olha só como é esse texto. Um ovo de serpente que, eclodindo como a sua espécie, cresceria malevolamente, pelo que urge matar na casca. Ou seja, antes que o presidente Bolsonaro, nesse delírio de fascismo imaginário, incorra em arroubos autoritários ou em atos autoritários, vamos cuidar para que ele e seus apoiadores, que foram sim comparados pelo ministro decano a nazistas, não ganhem poder, não permaneçam no poder ou não tenham aí, vamos dizer assim, tranquilidade por o exercício da sua cidadania e dos seus direitos políticos. Então, não dá para relevar esse tipo de colocação. É muito triste ver que o decano da corte tenha essa visão, não apenas sobre o presidente da República, mas principalmente sobre os cidadãos que são seus apoiadores. A fala do decano tem inclusive uma tonalidade golpista. Ele diz o seguinte, aspas, bolsonaristas desprezam a liberdade e odeiam a democracia. Essa é a frase do decano do Supremo Tribunal Federal. E é uma frase que me faz, ao invés de lamentar a sua saída, comemorar a sua saída. Eu não costumo aqui fazer defesas de pessoas que acabam sendo agredidas, mas o ministro Celso de Mello teve crimes imputados na fala do Caio. Crimes contra a segurança nacional, chamados de golpista.
de que quis dar um golpe de Estado numa interpretação de uma fala dele que é simplesmente impossível de dar. Quando ele usa a expressão ovo da serpente, Caio, tenha respeito, eu tô falando. Eu não dou risada quando você tá falando. Não fala um absurdo desse. Fala muitos absurdos. Fala impropérios, que eu ouço. Tá me acusando de cometer crime, doutor. Caio e Bruno, por gentileza. Ele está falando, Caio, respeite. Ele respeitou você. Por favor, Bruno, complete. Obrigado, Mona Lisa. Mas nesse caso eu vou ter que abrir uma exceção, porque foram falas pegas, falas privadas, falas dele tiradas de contexto, interpretadas à luz de Júlio César, interpretadas através de uma surreal redução shakespeariana para dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal estava militando por um golpe de Estado contra o presidente da República, contra um golpe de Estado, que o presidente da República deveria ser esmagado. É isso que se extrai dessa fala? Isso é uma fala que não pode ser simplesmente admitida, Caio. Isso é uma fala que ela chega às barras da ilegalidade. E eu sempre disse que o limite da liberdade de expressão é a ilegalidade. Nós não podemos admitir que uma pessoa tão honrada, que o decano do ministro do Supremo Tribunal Federal, seja devastado assim. Eu não posso admitir que isso aconteça. Eu não posso admitir que a minha fala seja taxada de absurda e que ainda se dê risada dela, porque nós estamos defendendo as instituições e nós estamos defendendo a lei. E querer devastar uma corte honrada, nós precisamos ter, acima de tudo, respeito com o Supremo Tribunal Federal e principalmente com o seu decano, o ministro Celso de Mello. Vamos aos fatos. No último programa, o meu debatedor teceu cansativos elogios ao decano do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Celso de Mello. Em oposição a esse discurso bajulador, eu chamei a atenção do espectador da CNN para as palavras radicais e preconceituosas escritas por esse mesmo ministro sobre o presidente da República e seus apoiadores. À época, G1 e TV Globo noticiaram o fato com a seguinte manchete, aspas, Celso de Mello compara Brasil à Alemanha nazista e diz que apoiadores de Bolsonaro odeiam democracia. Numa mensagem alarmista e ridícula, o ministro do STF alegou que o ovo da serpente estava prestes a eclodir no Brasil de Bolsonaro, à semelhança do que ocorreu na Alemanha de Hitler. O ovo da serpente é uma metáfora da literatura, simboliza um mal iminente que ainda não se realizou e que, portanto, pode e deve ser eliminado na sua origem. E fazendo jus à expressão, o ministro fala explicitamente na necessidade de, aspas, resistir à destruição, ou seja, tomar providências contra essas ameaças imaginárias que ele identifica no presidente da República e nos seus apoiadores. Por isso, nos meus argumentos finais de sexta-feira, eu afirmei, como reafirmo, que a fala do decano tem uma tonalidade golpista. Afinal, essa mensagem sugere a ascensão do fascismo no Brasil e invoca ações de resistência contra um governo democraticamente eleito que não extinguiu nenhum direito fundamental, não cerceou nenhuma liberdade individual, não perseguiu qualquer minoria e não é acusado por prática de corrupção, fato inédito no país. Mas, para minha surpresa, a minha crítica foi interpretada, rotulada e exposta como crime pelo meu debatedor. Aspas para ele. Eu não costumo aqui fazer defesas de pessoas que acabam sendo agredidas, mas o ministro Celso de Mello teve crimes imputados na fala do Caio. Crimes contra a segurança nacional, chamado de golpista, que quis dar um golpe de Estado. Ainda foi atribuída a mim a afirmação de que, aspas, o ministro do Supremo Tribunal Federal estava militando por um golpe de Estado contra o presidente da República. E, segundo o meu debatedor, eu também falo, aspas, muitos absurdos e impropérios. E impropério é uma expressão forte, porque configura uma ofensa de natureza injuriosa. Percebam que toda essa interpretação mentirosa da minha fala deriva da leitura das próprias palavras do decano do Supremo e da crítica à tonalidade golpista da sua manifestação, o que é bem diferente de insultá-lo como um golpista e muito, mas muito diferente de imputar um crime contra a segurança nacional ao ministro do STF. Em retórica, essa manipulação do argumento do opositor tem nome, ela se chama falácia do espantalho. Então, quando o mau debatedor não encontra repertório intelectual para contestar o seu oponente, ele distorce a sua fala e o ataca com base naquilo que não foi dito, que nunca foi dito. Mas esse nem é o ponto, porque a falácia do espantalho ela não atinge a honra do debatedor, só a sua paciência e a sua resiliência emocional. Portanto, a falácia está protegida pela liberdade de expressão.
O que configura abuso de direito é afirmar falsamente que eu insultei e acusei uma autoridade da República de cometimento de crime inexistente e, assim, me atribuir a qualidade de caluniador, difamador e injurioso. Todas essas condutas ilícitas previstas no Código Penal, artigos 138, 139 e 140. E falando em espantalho, o que mais espanta é saber que meu debatedor possui conhecimento jurídico suficiente para compreender o absurdo da sua colocação. Inclusive, por coincidência, naquele mesmo programa, eis o que o meu debatedor disse sobre o comportamento do ex-ministro Sérgio Moro ao se referir à conduta do presidente da República. Aspas, se esses fatos não forem verdadeiros, se ele não conseguir provar esses fatos que ele imputou ao vivo e em rede nacional, ele cometeu um crime também. Então, tirem as suas próprias conclusões.